Fevereiro 28, lendo a história de Deus. Números 14, a revolta do povo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde fluem leite e mel, e a dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mesmo assim, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os deserdarei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que, pelo teu poder, fizeste este povo sair do meio deles, e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles em uma coluna de nuvem de dia e em uma coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso, os abateu no deserto. Agora, que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é tardio em irar-se e cheio de amor leal. Perdoa a iniquidade e a transgressão. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado, desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu o perdoo conforme você pediu. No entanto, tão certo como eu vivo e tão certo como a glória do Senhor enche toda a terra, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Ao meu servo Calebe, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto dele, caminho que vai para o Mar Vermelho. O castigo do povo. O Senhor disse a Moisés e Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará de mim? Tenho ouvido as murmurações destes israelitas queixosos. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, declara o Senhor, farei a vocês exatamente o que me pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram de mim.
Nenhum de vocês entrará na terra que, com a mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que sairiam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Os seus filhos serão pastores no deserto durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto durante 40 anos. Vocês sofrerão as consequências das suas iniquidades e me conhecerão como inimigo. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei estas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto. Aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés para espiar aquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se dele ao espalharem um relatório negativo. Estes homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga diante do Senhor. De todos os que foram espiar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Cedo, na manhã seguinte, subiram ao alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isto não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Serão derrotados pelos seus inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá. Números 15. Ofertas suplementares. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês para que nela habitem e apresentarem ao Senhor uma oferta preparada no fogo de gado bovino, ovino ou caprino, como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto especial, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa fixa, aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de 1/10 de efa, da melhor farinha amassada com 1/4 de hin de azeite, para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício. Prepare 1/4 de hin de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2/10 de efa, da melhor farinha amassada com 1/3 de hin de azeite e 1/3 de hin de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para holocausto ou para sacrifício, a fim de cumprir um voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga ao novilho uma oferta de cereal de 3/10 de efa, da melhor farinha amassada, com meio hin de azeite. Traga também meio hin de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho ou carneiro ou cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Todo aquele que for nativo deverá proceder dessa maneira quando trouxer uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Por gerações, se um estrangeiro residente ou qualquer um que viva entre vocês apresentar uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter os mesmos estatutos que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este
É um estatuto perpétuo pelas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e a mesma ordenança se aplicarão tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comerem do fruto da terra, ofereçam uma contribuição ao Senhor. Apresentem uma rosca feita das primícias da farinha de vocês. Apresentem-na como contribuição da sua eira ao longo das suas gerações. Vocês oferecerão ao Senhor uma oferta das primícias da farinha, ofertas pelos pecados involuntários. Se vocês, porém, pecarem sem intenção e deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor anunciou a Moisés, tudo que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que o ordenou e para todas as suas gerações. E, se for feito isto sem intenção e sem a comunidade perceber, toda a comunidade deverá oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Com o holocausto, apresentarão a oferta de cereal e a oferta derramada conforme as ordenanças, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, porque o seu pecado não foi intencional, e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido em um pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela deverá trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que cometer um erro ao pecar sem intenção diante do Senhor, e ela será perdoada. A mesma lei se aplicará a todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Todo aquele, porém, que pecar deliberadamente, seja nativo, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos. Deverá ser eliminado. A sua culpa estará sobre ele. O castigo pela transgressão do sábado. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então, o Senhor disse a Moisés: o homem deverá ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. As franjas das roupas. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam franjas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas franjas, vocês se lembrarão de que devem obedecer a todos os mandamentos do Senhor e de que não devem se prostituir nem seguir a cobiça do seu coração nem dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Números 16. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem. E eles se rebelaram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes reconhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: não aguentamos mais vocês. A comunidade toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois,
disse a Corá e a toda a comunidade dele: Pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e quem é santo, fazendo-o aproximar-se dele. A quem escolher fará que se aproxime dele. Você, Corá, e toda a comunidade deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso diante do Senhor. Aquele que o Senhor escolher será o homem consagrado. Não aguentamos mais vocês, levitas. Moisés também disse a Corá: Agora me ouçam, levitas. Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel para aproximá-los dele, a fim de realizarem o serviço no tabernáculo do Senhor e estarem preparados para servir a comunidade? Deus aproximou de si vocês e todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e toda a sua comunidade se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, disseram: Nós não iremos. Não basta a você nos ter tirado de uma terra onde fluem leite e mel para matar-nos no deserto? Ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde fluem leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés ficou muito indignado e disse ao Senhor: Não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei nenhum deles. Moisés disse a Corá: Você e toda a sua comunidade terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, ou seja, 250 incensários ao todo. Nele colocará incenso e o apresentará diante do Senhor. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, colocou brasas acesas e incenso neles, e se puseram com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu toda a sua comunidade à entrada da tenda do encontro em oposição a Moisés e a Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Separem-se desta comunidade para que eu acabe com eles de uma vez. Moisés e Arão, porém, prostraram-se com o rosto em terra e disseram: Ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: Diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: Afastem-se das tendas destes ímpios. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa de todos os pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé, à entrada das suas tendas, com as suas mulheres, os seus filhos e as suas crianças pequenas. Moisés disse: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para realizar todas essas obras e que isso não partiu de mim. Se a morte e o destino destes homens forem como a de qualquer ser humano, então o Senhor não me enviou. No entanto, se o Senhor criar algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a boca e os engoliu com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos ao Sheol com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: A terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso.
O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumejantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que, pelo seu próprio pecado, perderam a vida, serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que seja um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. E isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para que não se tornem como Corá e a sua comunidade. A revolta do povo contra Moisés e Arão. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se de Moisés e de Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio desta comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Eles, porém, se prostraram com o rosto em terra. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer expiação por eles, porque grande ira saiu da presença do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado no meio do povo, mas Arão ofereceu um incenso e fez expiação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Salmos 95. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sob os seus cuidados. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo cujo coração se desvia, não reconheceram os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.